Queridos irmãos, o tema do nosso mês é vivendo o extraordinário no cotidiano, no dia a dia, nas lutas que nós temos, nas batalhas diárias. E nessas lutas diárias nós nos envolvemos com pessoas, nós nos relacionamos a todo momento com pessoas. Eu quero meditar com os irmãos como a palavra de Deus nos orienta a lidarmos com as pessoas à nossa volta, nesse assunto específico que nós vamos trabalhar, como o extraordinário Deus, a sua extraordinária palavra, molda o nosso pensar, o nosso agir, para lidar com aquele que Deus coloca ao nosso lado. O texto da nossa reflexão é Mateus, capítulo 7, do verso 1 ao 12. Vamos abrir a palavra do Senhor? O tema da nossa mensagem é julgando o próximo e amando a Deus. Julgando o próximo e amando a Deus. Mateus capítulo 7, do verso 1 ao 12. Mateus 7, do 1 ao 12, diz assim a palavra do Senhor: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Amém. Vamos orar? Santo e querido Deus, mais uma vez diante do Senhor em oração, te bendizemos pela Tua palavra, fonte de vida, Pai, inteligência para nós. Por isso pedimos que o Senhor ministre a nossa vida a partir dela. Dá-nos a inteligência, ó Pai, dos Teus testemunhos e viveremos. Enche o nosso coração com Teu Espírito, que o Senhor, ó Pai, nos ajude a entender os nossos caminhos tortuosos à luz do Teu ensino, para que também, ó Pai, tenhamos uma vida conformada mais com Teu Filho Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem preparado para nós, que toda a glória e toda a honra seja dada ao Teu nome, ó Deus Altíssimo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Mateus escreve o seu evangelho principalmente destinado ao povo judeu. Isso fica claro na leitura por algumas razões. Primeiro, porque Mateus cita muito o Antigo Testamento, não explica algumas nomenclaturas específicas do judaísmo, coisa que Marcos e Lucas, que escrevem aos gentios, já faz. Então Mateus destina o seu relato do evangelho ao povo judeu. E no seu relato ele faz algo de forma muito clara. Ele condena a falsa religião judaica que imperava naqueles dias, expondo assim, com as palavras de Jesus, com os episódios que ele selecionou para o seu relato, a hipocrisia daqueles fariseus, dos escribas, dos mestres da lei, mostrando como as suas palavras não condiziam, as suas ações não condiziam com o verdadeiro evangelho, com os fundamentos, os princípios eternos da palavra de Deus.
O texto específico do capítulo 7 que nós lemos faz parte de um contexto maior que muitos conhecem como Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, que compreende no Evangelho de Mateus, do capítulo 5, se encerrando aqui no capítulo 7. É um sermão onde multidões foram ouvir Jesus, e ali fica claro no ensino de Jesus a verdadeira religião, o verdadeiro Deus, o ensino do reino de Deus, especialmente através da sua pessoa, o Messias prometido. Fica claro, especialmente nesse Sermão do Monte, se você lê-lo em sua casa, esse contraste com a falsa religião do judaísmo, a hipocrisia dos judeus da sua época, colocando isso em contraste com a mensagem do reino, o ensinamento do reino de Deus que Jesus estava então ensinando aos seus discípulos. Jesus vai mostrar que a verdadeira transformação ocorre em nosso íntimo. Isso fica claro nas palavras do Sermão do Monte, né? Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Teu pai que vem em secreto, ora em secreto, teu pai te recompensará. Guardai-vos de exercer a vossa justiça com o fim de ser visto pelos homens. Então, Jesus sempre faz esse apelo de coração, quando ele fala dos mandamentos. Ouviste o que foi dito, não matarás, mas aquele que odiar o seu próximo já o matou, né, no seu íntimo. Então, Jesus sempre faz esse apelo, mostrando que a verdadeira transformação, ela dá início no nosso íntimo. Jesus, de certa forma, coloca um padrão muito mais elevado do que os judeus da sua época conheciam sobre a palavra. Ele revela a profundidade da lei e da palavra do Senhor de uma forma geral. Porém, o Sermão do Monte não diz respeito apenas a leis e mandamentos. Se você olhar apenas dessa perspectiva, você perde também a graça e a misericórdia que estão aqui imbuídas em todo esse discurso. Jesus, inclusive no trecho que nós lemos, ensina os seus discípulos a chamar a Deus como seu Pai. A própria oração do Pai Nosso, mostrando graça, misericórdia, esse Pai de amor que está próximo daqueles que o invocam. Por mais duro que seja o Sermão da Montanha, por mais alto que seja o padrão posto por Jesus, ele está repleto de graça e de misericórdia da parte do Senhor. Então isso fica claro também nesse trecho. O trecho que nós vimos, os irmãos, nós vamos ver os versículos, mas ele faz um sentido nele mesmo. Ele começa falando para nós não julgarmos as pessoas de uma determinada forma, porque a partir dessa maneira nós seremos também julgados. Em outras palavras, Jesus está dizendo, não julguem como vocês não querem ser julgados. E ele encerra no verso 12, como nós lemos, falando, como vocês querem que os homens façam a vocês, assim façam também a eles. Percebe como ele começa de uma forma e termina de uma forma idêntica? Essa famosa regra de ouro, né? Faça para os homens aquilo que você quer que eles façam para vocês e vice-versa. Disso dependem a lei e os profetas. Essa é a lei e os profetas. Nós sabemos que Jesus mesmo resumiu a lei e os profetas através de amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Em outras palavras, essa chamada regra de ouro diz respeito ao amor que deve permear então os nossos relacionamentos. Por isso o amor, ele é esse fio condutor que rege todo esse trecho do verso 1 que nós lemos até o verso 12, começando dessa forma e terminando da mesma forma. Aparentemente, talvez ao longo da leitura você talvez pensou, puxa, assuntos tão diferentes, mas veja como todos eles estão conectados por esse mesmo fio condutor. É aquilo que nós vamos explicar à medida que nós meditamos. A ideia geral da nossa mensagem é que pelas lentes da graça e do amor de Cristo, o crente adquire humildade e discernimento para, na dependência de Deus, lidar com os próprios pecados e com os pecados dos seus irmãos. Versículo 1, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, com a medida com que tiverdes medido, os medirão também. Porque vês tu argueiro no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no seu próprio. Veja, é conhecido esse trecho, né? E muitos a partir dele dizem claramente, olha, não me julgue. A Bíblia fala que nós não devemos julgar uns aos outros. Então esse texto ganhou muita
popularidade. Muitos lançam mão dele para se defender, né, e para justificar o seu estilo de vida. Nesse sentido, se tornou um texto muito conhecido. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Primeiro, certamente, ele se refere, como nós já havíamos dito, a esses religiosos da sua época. Pessoas que no próprio Sermão do Monte, fica claro, valorizavam tanto as aparências, oravam nos cantos da praça para serem vistos pelos homens, faziam questão de mostrar as suas boas obras para que todos aplaudissem, pudessem vê-los. Então eram pessoas que julgavam segundo as aparências. Eram pessoas que viviam numa tradição, valorizando os pormenores da sua tradição, enquanto, como disse Jesus, negligenciavam os princípios mais importantes da palavra de Deus: o amor, a misericórdia e o perdão. Eles eram excessivamente críticos, numa disposição de coração de simplesmente caçar problemas, analisar minuciosamente para achar alguma coisa de errado, a fim de diminuir o outro para engrandecer a si mesmo. O julgamento desses homens baseava-se nisso, um julgamento egoísta, imbuído de arrogância, com coração, com olhos altivos, buscando humilhar o seu próximo para o seu próprio engrandecimento. Quanto a eles, Jesus vai dizer: olha, retira a trave que está no seu olho. E a palavra trave aqui é justamente uma tora de madeira, uma viga de madeira que era usada, né, como fundamento das construções. E aí você vai ver para tirar o cisco do olho do seu irmão. Essa palavra diz respeito a um galho seco, até mesmo palha. Então veja o contraste que Jesus está fazendo. Eles fingiam ser religiosos, pessoas que viam nitidamente como pessoas sábias, mas na verdade estavam cegos pelos seus próprios pecados. Eles eram incapazes de discernir as coisas mais valiosas dessa vida, justamente porque não conseguiam entender o seu próprio pecado. Por não enxergarem os seus próprios pecados, eles eram então impossibilitados de terem uma visão precisa e acurada acerca da realidade à sua volta, inclusive das pessoas que lhe cercavam. No contexto semelhante de Lucas, quando Lucas também relata essas palavras de Jesus, que talvez foram usadas não apenas no Sermão do Monte, mas em outros episódios da sua vida, ele diz, juntamente com a expressão não julgueis para não ser julgados, logo embaixo ele vai dizer: propôs também uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Então veja, essa era a acusação de Jesus: vocês são cegos, julgam ser sábios, né? Vocês dizem que vêm, e é justamente esse é o pecado de vocês, porque vocês deveriam entender que vocês estão cegos, mas porque vocês dizem que vêm, subsiste o vosso pecado. Em outra ocasião é isso que Jesus disse. Pessoas que se consideravam sábias, mais espirituais do que os outros à sua volta, rotulando, julgando com arrogância e egoísmo as pessoas à sua volta. Então esse era o contexto onde essas palavras foram ditas, especialmente pensando nessas pessoas, nesses mestres da lei. Mas esse tipo de comportamento, obviamente, não era apenas desses religiosos, mas estava contaminando todas as pessoas. É natural de nós, como pessoas caídas no pecado, nos compararmos com os outros à nossa volta, até mesmo para nos sentir bem com os nossos próprios pecados. Eu faço isso, mas pelo menos vou na igreja 3 vezes na semana, fulano vai uma só. Então nós ficamos olhando para detalhes, para nos sentir bem na nossa própria zona de conforto, para nos justificar em atitudes que Deus espera arrependimento da nossa parte. Nós somos rápidos em nos comparar com aquele que aos nossos olhos é inferior a nós, para justificarmos as nossas ações, nos apegando assim às aparências, negligenciando, como nós dissemos, os princípios mais importantes da palavra de Deus. Jesus disse que era necessário reconhecer o seu próprio pecado. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ao emitirem esses
julgamentos de forma excessiva, esses julgamentos carnais, eles estavam atraindo sobre si o mesmo juízo das pessoas à sua volta, mas sobretudo o juízo do próprio Deus, com essa carnalidade em que eles viviam. É necessário se arrepender. Jesus disse: veja, tire primeiro a viga que está diante de você, para que você esteja habilitado a tirar o cisco no olho do seu irmão. Jesus aponta para o pecado deles e mostra que eles precisavam se arrepender, em outras palavras. Paulo, em 1 Coríntios 3,18, vai dizer: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém se tem por sábio nesse século, faça-se estulto para se tornar sábio. Veja, Paulo está dizendo praticamente a mesma coisa: não se enganem. Se vocês entendem que vocês são sábios nessa vida, façam-se tolos, estultos, para se tornarem verdadeiramente sábios. Porque o caminho para a verdadeira sabedoria é o quebrantamento, é o arrependimento, é a humilhação do coração, é o coração contrito, é o coração que entende a trave que está diante de nós e coloca isso diante da cruz do Senhor, e então é usado para abençoar outras vidas. Perceba que esse tipo de julgamento redundava na humilhação e na diminuição do outro, muitas vezes em fofoca, em maledicência. Mas o que Deus espera de nós é que nós tenhamos um coração disposto a caminhar com pessoas, a repreender em amor, a buscar a edificação dos outros à nossa volta, claramente em contraste com esse julgamento carnal realizado de si para si mesmo, como acontecia. Há um trocadilho que é muito oportuno nessa situação, que aquilo que eu penso sobre fulano, muitas vezes diz muito mais a respeito de mim do que de fulano. Dependendo da forma como eu elaboro, não é? Essa crítica, esse julgamento, na verdade isso está expondo muito mais o meu coração carnal do que a vida daquele a quem eu estou julgando. Isso fica claro nessas palavras também. O julgamento proibido aqui era aquele que a pessoa se comparava com a outra, a fim de se sentir bem justificada com a humilhação do seu próximo. Uma tendência natural do ser humano caído como nós. Mateus 23, Jesus vai expor também essa tendência dos fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Então, como eles eram rápidos em justificar os seus pecados através de atos religiosos, certamente isso era feito também com seus julgamentos. Julgavam as pessoas para se justificarem e se sentirem bem quanto à sua própria situação. O texto mostra o problema de ser uma pessoa, então, excessivamente crítica, a qual se queixa a todo instante, inclusive de coisas pequenas, mas negligencia verdadeiramente aquelas que são importantes. Por exemplo, meus irmãos, muitas vezes nós somos tentados a cair nessa mesma prática para com os nossos filhos, quando às vezes nós ficamos irritados com a falta de coordenação deles, a bagunça que eles fazem. Claro que todas essas coisas precisam de orientação, de ensino, mas quantas vezes nós ficamos tão mais excessivamente irritados com essas coisas, mas não pastoreamos naquilo que é mais importante, os pecados deles, não lemos a Bíblia, não nos indignamos com aquilo que verdadeiramente precisávamos nos indignar. Muitas vezes emitimos esse tipo de juízo errado, pecaminoso para com os nossos filhos. Quando nós fazemos isso, nós fazemos por causa de uma necessidade nossa e não deles, por causa da nossa falta de paciência, por causa da nossa ira, por causa do nosso descontrole, da nossa falta de domínio próprio. Quantas vezes com o nosso cônjuge também não é assim, não é? Grandes brigas às vezes começam com coisas tão tolas, pequenas, que tanto faz, poderia chegar num acordo, né? Toalha em cima da cama, o papel higiênico do lado errado que você não gosta, coisas bobas assim, mas quantas vezes essas coisas nos irritam tanto e nós criamos umas grandes conflitos por causa dessas, enquanto nós não oramos pelo nosso cônjuge, não o abençoamos,
não ficamos tristes com seus pecados, não nos incomoda ele não ler a Bíblia todos os dias, não nos incomoda ele não orar todos os dias, mas nos incomodamos com essas coisas. Tem alguma coisa errada conosco, meus irmãos, quando nós fazemos assim. Nós estamos emitindo os mesmos tipos de julgamentos que os fariseus faziam. Somos excessivamente críticos com detalhes que não têm tanta importância quanto aquelas verdades bíblicas, os fundamentos eternos, que muitas vezes passam desapercebidos e nós os negligenciamos. E Deus tem misericórdia de nós. Quem faz isso está negligenciando o amor, porque não faz por causa de uma necessidade do outro, como nós dissemos, mas por causa de uma necessidade pessoal, sua falta de longanimidade, a sua ira e tudo mais. Nos tornamos severos para com os pecados dos outros e muitas vezes negligentes com os nossos próprios pecados. Não é isso que Jesus está falando? Reparamos no cisco do olho do nosso irmão, mas nós não nos incomodamos com a trave que está diante de nós. E muitas vezes, por olhar tanto na vida do outro, nós ficamos cegos para com os nossos pecados. Nós nos damos por justificados, nós ficamos em paz. Provérbios 1 fala que ao louco a sua impressão de bem-estar o leva à perdição. Nós deveríamos ser incomodados sempre conosco mesmo. Paulo fala, em nada me argue a consciência, mas nem por isso me dou por justificado, porque quem me julga é o Senhor. Então, o crente verdadeiro, ele tem uma postura humilde, que reconhece que ao repreender alguém, ele mesmo pode cair naquilo que ele está repreendendo o outro. Essa é a postura de amor e de humildade que deve permear as nossas relações. Tiago 2 vai dizer, falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Quão rápidos somos para excluir as pessoas e rotulá-las como pessoas que não têm mais jeito de mudar, não é? Esses tipos de julgamento nós somos rápidos em fazer. Veja, é necessário fazer um adendo. Jesus não está proibindo todos os tipos de julgamento. Na verdade, no próprio verso 6, ele nos induz a fazer julgamentos. Não deis, que ele diz lá, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Em outras palavras, nós identificamos os porcos e os cães. Nós somos chamados a fazer julgamentos, no próprio texto diz isso. Então Jesus não está proibindo todo tipo de julgamento, mas o julgamento perverso, arrogante, sem amor, sem misericórdia, de si para si mesmo. Esse julgamento Jesus está proibindo, como nós dissemos até aqui. Mas a Bíblia, o próprio Senhor disse para nós julgarmos. João capítulo 7, verso 24, Jesus vai dizer, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Julguem pela reta justiça. É isso que ele está dizendo. 1 Coríntios 2 mostra que o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ou seja, o homem espiritual que tem a mente de Cristo, ele discerne as coisas à sua volta. Ele é chamado a fazer isso. E o seu modo de vida muitas vezes não é entendido, discernido pelos outros à sua volta. Por isso que tantos incrédulos entendem que o modo de vida do crente é uma loucura, porque não tem capacidade precisa para avaliar porque o crente vive como ele vive. No que diz respeito ao nosso próximo, meus irmãos, nós precisamos repreendê-lo sim, mas precisamos aprender a fazê-lo com um coração humilde. Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 6, ele vai dizer, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai os fardos uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Somos chamados a repreender, mas com brandura, com mansidão, sabendo que nós mesmos podemos ser tentados nas mesmas coisas. E se estamos de pé, porque o Senhor é poderoso para nos sustentar em pé. Percebe isso? Nós somos chamados a julgar, nós somos chamados a repreender, mas com amor, com humildade, com uma consciência de que nós somos pó, assim como a outra pessoa que nós estamos repreendendo. O nosso julgamento,
que nós fazemos deve ser transformado numa repreensão franca e amorosa, não numa fofoca repleta de maledicência. Percebe? O que você faz com aquilo que você avalia na vida do outro? Você ora pelo outro ou você se alegra com o pecado dos outros, porque com isso ele está sendo humilhado e você é engrandecido? Como você lida com esses julgamentos feitos em seu coração? Quando nós avaliamos a vida de alguém, nós entendemos que a pessoa está em falta, isso deve mover o nosso coração a transbordar nisso uma franca, amorosa repreensão. Leais são as feridas feitas por aquele que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. E o verso 6 vai dizer: não deis aos cães o que é santo, nem lancei aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se os dilacerem. Como nós falamos, Jesus mesmo está pedindo para nós julgarmos aqui. Aqueles que veem claramente, que entenderam que tem uma trave diante dos seus olhos e pela graça, pelo arrependimento, removeram essa trave, eles são aptos então a discernir as coisas com mais clareza. Se nos versículos anteriores, que nós lemos até aqui, Jesus está ensinando os seus discípulos a não serem excessivamente severos no julgar, e por severos aqui entenda-se orgulhoso, arrogante, com falta de amor. Aqui no verso 6, o teor é justamente o oposto. Os seus discípulos também não devem ser excessivamente tolerantes para com o próximo. Percebe? Até quando nós caminhamos com o nosso próximo? Sempre? Até quando? Então, se Jesus está falando para não sermos excessivamente severos no juízo, aqui ele está dizendo exatamente o oposto. Não seja também excessivamente tolerante para com o pecado, para com o desinteresse, para com a violência, para com a agressão do próximo. É isso que Jesus está falando. Jesus fala de uma forma, obviamente, metafórica, usando esses dois animais como ilustração, o cão e o porco, esses animais impuros. Mas os porcos, na ilustração, são aqueles que, quando alguém lança-lhes as pérolas, e as pérolas aqui é a pregação do Evangelho, eles não reconhecem o valor que está naquilo. Eles não sabem o valor de uma pérola, por isso eles pisam sobre elas. São aqueles que, ao comunicarmos a pregação do Evangelho, ao repreendermos, ao caminharmos, ao ensinarmos, ao falarmos, ao caminharmos de novo, ao falarmos de novo, ao conversarmos, ao pregarmos, e por um tempo, você vê um desinteresse contínuo, justamente porque ele não é capaz de entender o valor daquilo que está sendo feito na sua vida, o investimento pelo Evangelho, pelo poder de Deus. O que Jesus diz? Não lancem as vossas pérolas aos porcos, para que eles não pisem sobre elas. Pare. E aos cães são aqueles que, ao lançar aquilo que é santo, lançar a pérola para o cão, ele não reconhece aquilo como algo valioso, ele não reconhece a repreensão que você faz pela palavra como um ato de amor, mas como uma afronta. Por isso, ao repreender essa pessoa, ela vira seu inimigo, ela retruca, ela quer se vingar, ela passa a não olhar mais para a sua cara, porque ao repreendê-la com amor, ao falar com ela, ao caminhar com ela, ela entendeu que isso não é um ato de amor, mas uma agressão. E ela revida, ela se torna hostil a você. Essa era, na verdade, a realidade de parte dos ouvintes de Jesus, especialmente dos religiosos hipócritas, os quais desprezavam a palavra do próprio Cristo, participavam dos discursos de Jesus, mas ficavam apenas de olho para caçar alguma heresia, fazer aquele julgamento. Sabe quando você assiste alguma coisa e fica só esperando a pessoa falar alguma coisa errada? Você não está lá para aprender, você está lá para caçar problemas. Era a postura do coração dos judeus. Desprezavam a palavra de Cristo, ficavam olhando apenas para humilhar e perseguir o Senhor Jesus, para o acusar, o julgar, e estavam inclusive dispostos a matá-lo por causa da sua palavra. Então eles eram os porcos, eles eram os cães denunciados, mas ao mesmo tempo chamam os seus ouvintes para ponderarem o quanto nós também, em alguma medida, estamos sendo
porcos e cães, usando as mesmas figuras de Jesus. O quanto nós desprezamos muitas vezes a palavra que é lançada por nós, esse tesouro precioso. O próprio Senhor Jesus diz que o reino de Deus é como aquele que procura boas pérolas e acha uma de grande valor, não é? Quanto nós estamos sendo esses porcos ou os cães, filhos que se rebelam com os pais lançando verdades preciosas, repreensões da vida, disciplina amorosa, mas os filhos se rebelam, ficam bravos, agem como os cães desse trecho, desse texto do Senhor Jesus. Essa era a realidade de muitos. Os próprios apóstolos, Paulo, quando escreve aos Filipenses, fala: acautelai-vos dos cães, se referindo aos da falsa circuncisão, que se gloriavam na carne. Pedro fala do cão, que voltou ao seu próprio vômito, do porco que voltou a revolver-se no lamaçal. Então, eram figuras que os próprios apóstolos usavam para se referir aos falsos mestres e aos falsos irmãos. O Evangelho é essa pérola que é lançada. Como nós lidamos com isso? Como nós lidamos com as pessoas à nossa volta? Os discípulos não são chamados a continuar oferecendo essa pérola àqueles que continuam a rejeitá-la com desprezo cruel e obstinado. O próprio Senhor Jesus ensinou generosamente a todos os tipos de pessoa, mas diante de Herodes, ele se recusou a dizer uma única palavra. Lucas 23, 9. Paulo pregou aos judeus de Corinto por um tempo, mas o texto de Atos 18 diz que diante da perseguição, da persistente rejeição que ele sofreu, ele se afastou desses judeus daquela localidade. Os próprios apóstolos eram chamados a sacudir os seus pés quando não eram recebidos em uma casa e uma cidade não lhes dava ouvido sobre a pregação do Evangelho. Tito capítulo 3, Paulo vai dizer: evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabe que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesmo está condenada. Portanto, meus irmãos, o texto nos ensina a estabelecermos um limite do quanto nós caminharemos com algumas pessoas. E nisso nós precisamos, obviamente, julgá-las, não é? E como deve ser esse juízo? É um equilíbrio santo, entre uma tolerância que até certo ponto ela é santa, mas a partir de um ponto ela se torna perniciosa. E o que vai dar sabedoria para você avaliar de uma forma sábia é justamente o amor do Senhor. E quem vai cobrar de nós esse nosso tipo de julgamento vai ser o Senhor. Mas fato é, nós não podemos ser excessivamente críticos como os fariseus nesses modos, mas também não podemos ser excessivamente tolerantes com o pecado dos nossos irmãos. Há um limite para todas as coisas. Jesus nos ensina isso, inclusive sobre a disciplina eclesiástica, que Jesus diz mais tarde também em Mateus capítulo 18. Chega uma hora que considera-o como gentil e publicano. Se afaste, rompa a comunhão com essa pessoa, trata ele como alguém que não conhece o Evangelho. Então era isso que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. O amor de Cristo, meus irmãos, Ele é o nosso norte, é Ele que nos ajuda a enxergar claramente o mundo à nossa volta. Paulo, em 2 Coríntios 5, vai dizer que o amor de Cristo nos constrange, e ele diz mais para frente: agora daqui em diante não conhecemos mais a ninguém segundo a carne. Isso é, nós não olhamos mais para as pessoas de um ponto de vista carnal, porque o amor de Cristo nos ensina a olhar para as pessoas de uma forma nova. Paulo diz a mesma coisa, só que em outras palavras, em Filipenses 1. Também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento, toda a percepção, para provar as coisas excelentes e ser sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. O amor cresça para que vocês aprovem aquilo que é excelente. O amor traz um discernimento mais preciso para nós. Nos ajuda a entender aquilo que é bom. Nos ajuda a avaliar a realidade e as pessoas à nossa volta de uma forma mais precisa.
Por isso que o todo trecho, como nós dissemos anteriormente, está sendo permeado por esse amor precioso do Senhor Jesus, por essa graça que nos sustenta. Assim como o Senhor demonstra graça para nós, nós somos chamados a avaliar as pessoas com graça e misericórdia, para a glória de Deus, para a edificação delas. Mas cuidado, né? Nosso tempo ele é muito precioso. Chega uma hora que nós devemos parar de investir em pessoas que não querem, para investir naquelas que querem. Tá? Então nós aprendemos isso com o Senhor Jesus. E finalmente o verso 7 ao 12, Jesus fala sobre a oração. Se o verso 6 revela o desinteresse de parte de muitos, o verso 7 ao 12 revela o interesse que nós devemos ter no reino de Deus. Se uma parte mostra claramente que não está interessada no reino de Deus, nós somos chamados a demonstrar um interesse ativo e contínuo pelo reino, exibido na forma da nossa prática de oração. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, abrir-se-lhe-á. Jesus, então, ele fala sobre a oração e sobre os seus efeitos na vida daqueles que têm interesse. Se nós somos chamados a nos afastar, a não dar aos desinteressados, a Bíblia agora está mostrando como Deus dá aos interessados. Percebe a conexão? Parem de ir atrás do desinteressado, a partir de um determinado ponto. E saiba que aos interessados, esses vão ter cada vez mais. Essa é a conexão das duas coisas. Jesus diz que aquele que o invoca, que aquele que ora, que aquele que pede, busca, clama ao Senhor, bate, e da figura da porta se abrindo, esse receberá. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. João 14, 21. Quem deseja o Senhor, quem ama ao Senhor, pode ter a certeza, receberá cada vez mais da parte do Senhor. É isso que Jesus está nos ensinando. Ou qual é o homem, né, que se o filho lhe pedir pão, ele lhe dará uma pedra, ou um peixe lhe dará uma cobra? Essa reflexão que Jesus provoca. E se vocês que são maus, aqui Jesus ele rotula a natureza humana. O próprio Senhor conhecia a natureza humana. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas a seus filhos, quando lhe pedirem, quanto mais o vosso Pai Celeste. E em Lucas ele diz, não vos dará o Espírito Santo a todos aqueles que lhe pedirem. Saiba disso. Quando nós oramos a um Deus que é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11:6 vai falar, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. É um Deus abençoador daqueles que o invocam. Invoca-me e responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe, diz ao seu profeta. Deus é o Deus que responde, o Deus que abre portas, o Deus que concede, o Deus que aponta o caminho. Mas Ele deseja interesse da nossa parte, coração contrito, humilde, um interesse que é mostrado numa vida de contínua oração, de contínua dependência do Senhor. Ele sabe o que precisamos antes de pedir, diz a palavra de Deus, mas Ele quer que nós peçamos, que nós busquemos, que nós batamos. O Senhor espera isso de nós, e o texto diz, Ele vai recompensar. Ora, seu Pai que está em secreto, seu Pai que vem em secreto, te recompensará. Ele é galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Vê quanta graça. Por mais dureza, por mais os princípios elevados Jesus está mostrando aqui, o texto transborda de graça. Aquele que tem se dará mais ainda. Aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Não foi isso que o Senhor nos ensinou? É isso que o texto está mostrando para nós. Busque ao Senhor de todo o seu coração. A ideia é essa de contínua oração diante do nosso Deus. O destaque de Deus como um Pai e amoroso é aqui no texto a garantia da resposta das nossas orações. A filiação nossa a Deus nos assegura do seu amor, que é derramado continuamente sobre nós.
1 João 5, o apóstolo vai dizer: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tem a vida eterna, vocês que creem no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Olha que interessante, João conecta as duas coisas, a certeza da salvação com a certeza de que você é ouvido quando você ora. Porque nós sabemos que Deus vai nos ouvir? Não é por causa dos nossos méritos, mas é por causa dos méritos de Jesus. É isso. Vocês sabem que têm a vida eterna, vocês que creem no nome do Filho de Deus. Eu escrevi para que vocês saibam disso. E vocês sabem por causa disso, que quando vocês orarem, Deus atenderá a oração de vocês. E eu costumo refletir que atender a oração é dar o melhor. Quando seu filho pede alguma coisa para você, para nós, e nós entendemos que aquilo não é o melhor para ele, nós vamos responder como? Com o melhor, não é? Então, se ele pede algo que a gente sabe que vai fazer mal, qual a melhor resposta? Não. Por isso saiba que quando você pede, invoca o nome do Senhor, Ele sempre te dá o melhor, que muitas vezes não é o que você pediu, mas é sempre o melhor. Por causa da sua graça, da riqueza da sua misericórdia, por causa dos méritos de Jesus, por causa da cruz de Cristo, nós sempre temos da parte dele o sim, o melhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então essa certeza, quando nós buscamos a Deus, nós somos abençoados por causa da sua graça e da riqueza da sua misericórdia. O verso 12. Então conclui esse trecho, mostrando essa regra de ouro, aquilo que você espera que os homens façam a vocês, isso façam a eles, porque esta é a lei e os profetas. Aqueles que buscam e esperam nesse Pai generoso, devem também possuir um coração generoso para com o seu próximo, para com seus filhos, para com seus irmãos. Nós devemos ser generosos no nosso julgar, no nosso pensar, no nosso relacionamento com os nossos próximos. Precisamos ser generosos em dar tempo, repartir a nossa vida, em caminhar com pessoas. Precisamos ser generosos para com as pessoas, mas há um limite para todas as coisas, como Jesus mesmo pontuou. Então veja que o amor vai conceder a nós a sabedoria, o amor de Cristo, para lidarmos com os nossos próprios pecados e com os pecados dos outros. Resumindo novamente, pelas lentes da graça e do amor de Cristo, o crente adquire humildade e discernimento para, na dependência de Deus, lidar com seus próprios pecados e com os pecados de seus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós e possa usar a nossa vida para abençoar aquele que nos cerca, para a glória e honra do Senhor. Amém? Vamos orar nesse momento. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, coloque a sua vida diante de Deus. Tenha um breve tempo com o Senhor de meditação diante da palavra. Responda, orando na sua mente ao Senhor. E eu vou orar daqui a pouco e nós vamos louvar ao Senhor diante daquilo que nós aprendemos na sua palavra. Ó Deus amado, Pai querido, tem misericórdia da nossa vida, Pai. Tua palavra mostra para nós o quanto o nosso coração, muitas vezes, ó Pai, se encontra distante do ideal, distante, ó Pai, do alvo, que é o Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Ajuda-nos a termos esse coração gracioso para com o nosso próximo. Livra-nos da maledicência, dos julgamentos perversos, que o nosso coração tenha um interesse genuíno no crescimento das pessoas à nossa volta, que o nosso coração seja generoso a caminhar, franco no falar, amoroso, ó Pai, com o repartir da nossa vida. Tem misericórdia, Pai, dá-nos sabedoria. O Senhor disse na Tua palavra que concederia sabedoria àqueles que lhe pedissem com fé, sem nada duvidando, ó Pai. E nós estamos aqui, suplicamos ao Senhor por discernimento, sabedoria. Ajuda-nos, ó Pai, pois dependemos e carecemos do Senhor.
Muito obrigado, ó Pai, por essa graça que até aqui tem nos sustentado, pelo amor do Senhor. Muito obrigado por julgar o seu Filho em nosso lugar, nos dando verdadeira salvação, Pai, o perdão dos nossos pecados. Ajuda-nos, como o Senhor, sermos generosos para com as pessoas, ó Pai, à nossa volta, à luz dessa graça generosa que nos alcançou. Ao Senhor, ó Deus bendito, seja toda a honra e toda a glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.